Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Diz assim o texto da palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltratando e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que nós conversamos e falamos na semana passada. Existem convites que nem sempre estamos interessados em atender. Você já foi convidado para ir em algum lugar ou fazer alguma coisa que não estava com vontade? Às vezes as pessoas inventam um outro compromisso para não ter que atender o convite. Dificilmente as pessoas que não estão afim dizem claramente que não está afim. Elas costumam dar desculpas, mas há convites que são irrecusáveis. Essa é uma parábola, meus irmãos, que conta, na linguagem do Dr. Russell Shedd, que esta é a proclamação do Evangelho e é um convite insistente a uma festa maravilhosa. Ainda assim, há pessoas que rejeitam o convite. O texto, então, que acabamos de ler, que é uma parábola, é uma maneira comum de Jesus contar verdades acerca do reino de Deus. Esta presente parábola, ela faz parte de um contexto maior, que nós já vimos aqui. Nós vimos que Jesus Cristo, ele contou uma primeira parábola, uma segunda parábola, e esta é a última de 3 parábolas, conforme nós vimos na semana passada. E nós vamos lembrar aqui, eu vou repetir um pouco, e a repetição ela faz bem para o aprendizado, acerca daquilo que nós conversamos na semana passada, porém de uma maneira mais sucinta. A seção maior da passagem está no capítulo 21, conforme nós já vimos, que é a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Jesus ele entra em Jerusalém e ali
é a semana derradeira, a semana em que ele vai ser morto. Ele vai ser preso, julgado, condenado e morto. O texto que nós, então, estamos estudando está dentro desse contexto maior, do capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, essa entrada de Jesus em Jerusalém. Depois do verso 12 ao verso 13, Cristo expulsa os cambistas, todos aqueles que estavam fazendo da casa de oração um comércio. E eu comentei, nada muito diferente dos dias atuais. Pessoas que fazem uso da fé como um meio de lucro. Depois do verso 18 a 22, nós vimos aqui a questão da figueira sem fruto e comparamos com a forma que o evangelista Marcos narra, em que ele vai enfatizar a questão cronológica. Nós vimos então que Jesus estava com fome, viu uma figueira com uma folhagem bonita, não era tempo de figo, mas a folhagem apontava para uma possibilidade de figo, e não havendo figo, Jesus amaldiçoou aquela árvore. Aquela árvore, na linguagem de William Hendricks, era uma simbologia do próprio Israel. A árvore pretensiosa, porém estéril, era um perfeito emblema de Israel. Cristo, amaldiçoando a figueira e purificando o templo, realizou dois atos simbólicos. Realizou dois atos, um simbólico e um profético. Ele denuncia a situação espiritual de Israel e profetiza a destruição de Israel. O Isber ele vai comentar que a corrupção interior e a ausência de frutos eram evidências da hipocrisia do povo. Eu já falei, né, que hipocrisia é condenar o erro público do outro enquanto você faz em secreto a mesma coisa ou coisas piores. Então, Israel se preocupava com questões externas, com questões secundárias, e o pecado de fato não era tratado. Muito parecido também com os dias atuais no cenário evangélico brasileiro. No verso 23 a 27, Cristo tem a sua autoridade questionada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. E Cristo então responde à indagação daqueles homens que estavam questionando com que autoridade ele fazia tais coisas, ensinava tais coisas. E Jesus então responde fazendo uma pergunta: de onde era o batismo de João? Se era o batismo do céu ou se era um batismo dos homens? E aqueles líderes, eles ficam numa situação difícil, porque se eles falam que o batismo de João é dos homens, eles vão ficar numa situação complicada, porque João era muito popular na sociedade. E se fala que o batismo é do céu, ele vai ter um outro problema, porque João apontava para Cristo. Então, sabiamente, eles disseram que não sabia responder a pergunta. E aí Jesus, então, ele começa uma série de 3 parábolas, onde nós temos a primeira parábola, a parábola do pai que tem 2 filhos, e ele dá ordem ao primeiro filho, que vá trabalhar na vinha. O primeiro filho fala que vai, mas não vai. Ele dá ordem para o segundo, vai trabalhar na vinha. Ele diz que não vai, depois se arrepende e vai. A parábola é um retrato de Israel. Deus libertou o seu povo da terra do Egito. Supriu o seu povo com bênçãos materiais e espirituais. O povo fez uma aliança com Deus, os mandamentos foram passados e eles disseram que obedeceriam. Porém, eles não obedeceram. E aqueles que não faziam parte do povo, primeiramente os pecadores e publicanos, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, né? Melhor especificando, os publicanos e pecadores, e nós, os gentios, agora eles fazem parte da aliança, porque eles atendem um chamado, se arrependem e se tornam povo de Deus. A segunda parábola que foi contada é aquela parábola dos lavradores maus. Encontramos o modo como os líderes religiosos se comportaram diante da bondade de Deus, diante do Senhor que deu a eles tudo que nós vemos no Antigo Testamento, mas eles se apoderaram.
A parábola conta, né, do senhor da vinha que foi para um lugar e arrendou a terra. E aqueles homens então se apoderaram da terra como se a terra fosse deles. E quando o senhor da vinha pediu os frutos, o que eles fizeram? Eles foram lá e maltrataram os servos enviados pelo senhor da vinha. E mataram também alguns desses servos. E aí o senhor da vinha então enviou o filho. E eles planejaram, vamos matar o herdeiro. E eles mataram o herdeiro. E com isso então, o senhor da vinha, irado, ele envia então o exército para exterminar. Ora, é o retrato de Israel. Israel impenitente. Deus envia os profetas. Deus envia João Batista. Eles maltratam os profetas. Eles matam os profetas. E agora eles matam o próprio filho. Só que nesse contexto em que Jesus está dizendo, o filho ainda não havia morrido. Portanto, as parábolas contam daquilo que aconteceu, daquilo que estava acontecendo e daquilo que haveria de acontecer, pois eles seriam destruídos conforme a história nos mostra que no ano 70, o livro de Flávio Josefo, a História dos Hebreus, narra que na verdade, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, nós falamos muitas das vezes general Tito, mas imperador Tito, porque depois ele se tornou imperador, mas na época ele era um general, filho de Vespasiano, que era imperador, invadiu Roma por causa de uma rebelião, ou melhor, invadiu Jerusalém por causa de uma rebelião dos judeus, destruiu a cidade, destruiu o templo, cumprindo-se assim então a profecia, conforme você encontra em Mateus capítulo 24, que Jesus havia falado sobre a destruição do templo de Jerusalém. Então, nesse sentido, nós nos deparamos aqui agora Jesus contando a terceira parábola, a última parábola dessas três parábolas em que Jesus está, de forma indireta, respondendo os pensamentos daquela liderança. E o interessante é que os líderes entenderam o recado. Eles entenderam que Jesus estava chamando eles de hipócritas, eles entenderam que Jesus estava dizendo que foram eles que mataram os profetas, eles entenderam que Jesus Cristo estava fazendo uma crítica forte e dura. E ao invés de eles se arrependerem, ao invés de eles se sentirem tocados com as palavras de Jesus, o texto diz que eles começaram o quê? A conspirar. E foi exatamente nesta mesma semana que eles levaram Cristo a um falso julgamento, condenaram Jesus e mataram Jesus. Nesta última parábola, Jesus continua então a transmitir a sua mensagem. A liderança religiosa que estava entendendo o recado e que por causa disso conspiraram contra ele. Eles conspiraram contra Jesus. E nessa parábola, o que nós temos aqui, como título da nossa reflexão de hoje é um convite especial. Um convite especial. Conforme eu disse, existem convites que são indispensáveis, irresistíveis. Esse é um deles. A primeira verdade que o texto vai nos mostrar é a rejeição do convite. Isso você vai encontrar do verso 1 ao verso 7. Era costume enviar um convite e depois os servos do rei passavam chamando os convidados. Não muito diferente de hoje. Você vai num casamento, você primeiro é o quê? Convidado. Confirma a sua presença. E é uma deselegância terrível você confirmar e não ir, pois você está ocupando o lugar de alguém que poderia honrar o compromisso. E aqui nós estamos falando de um casamento muito especial. É o casamento do filho do rei. Ora, William Hendricks vai comentar que ele primeiro faz uma convocação. O convite é geral. Então envia servos convocando sinceramente os convidados a que viessem. Quando esses mostram que não querem vir, envia outros servos instruindo-os a apresentarem uma convocação mais urgente ainda, um apelo comovente. Todas as coisas já estão prontas e não falta alimento, os novilhos e gados cevados, ou seja, preparados, engordados ali para o banquete, já estão todos ali prontos. Ora, o churrasco já está na brasa, meu amigo, é só sentar e comer.
Esse é o convite. Mas aí você vê, um vai para o campo, outro vai para outro lugar, simplesmente recusaram o convite. E não apenas recusaram, maltrataram os servos do rei que foram fazer o convite. E aqui é um ponto de semelhança entre os servos que passavam convidando e os servos da parábola anterior dos lavradores. Olha a semelhança aqui. Na parábola dos lavradores, os servos eles iam lá para poder recolher o fruto do dono da vinha. E o que eles fizeram? Maltrataram. E aqui você vê algo parecido. Você vê o rei mandando os servos convidarem, e o que você está encontrando aqui? Eles maltratando. Tem como trocar a pilha aqui, que eu acho que está falhando. Vocês estão conseguindo me ouvir direito ou tá? Porque aqui já está piscando, então é porque está falhando a pilha. E aí tem problema na transmissão. Retornando aqui o ponto. Então, há uma semelhança entre esses servos com da parábola anterior. Israel rejeita os profetas de Deus. É o mesmo ensino. Israel rejeita os profetas de Deus e volta para aqueles que não se volta para aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Nesse ponto, nós podemos considerar tanto os pecadores e publicanos, quanto nós também, que outrora não conhecíamos o plano da salvação. Lá em João capítulo 1, do verso 11 ao verso 12, todos vocês conhecem esse texto. O texto diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O rei enviou a sua tropa, é isso que o texto vai dizer, e exterminou os convidados. Olha, aquilo que era legal, aquilo que era bom, uma festa de casamento, 0800, era só entrar, era só comer e participar. Aqueles homens foram indiferentes ao convite, eles foram indiferentes à festa, eles maltrataram os enviados, mataram os enviados. Agora o rei revoltado, o rei irado, envia tropas e acaba com aqueles convidados indignos. Isso se cumpriu, meu irmão. Se cumpriu no ano 70, conforme eu falei aqui para vocês. O Evangelho é um convite a participarmos de uma grande festa. A rejeição ao Evangelho tem graves consequências. Os chamados e a oferta do Evangelho são representados por um convite a esse jantar, conforme o comentarista Matheus Henry vai dizer. O segundo ponto aqui da parábola está do verso 8 ao verso 10. Que é o salão das bodas cheio. Das bodas, porque você percebe que a festa de casamento naquela época levava dias, não era apenas um dia. O plano do rei de ter as bodas para o seu filho não podia fracassar. Sua vontade não podia ser frustrada, diz William Hendricks. Os servos buscaram, de acordo com o texto, outras pessoas para participarem da festa. Aqueles primeiros convidados rejeitaram, foram destruídos. Agora, o rei manda buscar em tudo quanto é lugar. Sai na rua, encontrou na esquina, encontrou ali, encontrou aqui, leva para a festa. Significa, com muita clareza, que quando os judeus recusaram o convite para aceitar a Cristo, outras pessoas em grande número foram trazidas. Esses outros somos nós, gentios, que não fazíamos parte do povo de Deus. O texto diz bons e maus.
não são bons aos olhos de Deus, bons aos olhos da própria sociedade. Pessoas de todos os tipos entraram na festa e o salão da festa ficou o quê? Cheio. Assim como os judeus rejeitaram a Deus, e Deus chamou outros que não faziam parte do seu povo, nós devemos nos atentar à questão de que há muitos religiosos, que são apenas religiosos. Há muita gente convertida à religião e não ao evangelho de fato. Ser crente desde berço não te dá garantia de salvação. Ser membro de uma igreja visível não é sinônimo de ser membro da igreja invisível e universal. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Filho de crente não é filho de Deus. Precisa se converter, precisa ter uma relação pessoal com o Senhor. O fato é que pelo sacrifício de Cristo e pela direção do Espírito Santo, a salvação é agora para todos, não importando mais a cor, não importando mais a raça, não importando mais o gênero, não importando mais a condição social e a idade. Os judeus, por exemplo, achavam que a salvação era apenas para eles. Deus escolheu Israel, não para que Israel se sentisse exclusivo, mas para que de Israel o testemunho do Deus verdadeiro pudesse se expandir para o mundo. Mas o que Israel fez se apoderou, como na parábola anterior. E o que o texto nos revela: você não quer, mas tem quem queira. Há muita gente que é nascido no Evangelho, tem a oportunidade de ouvir falar do Senhor desde novo, ouve a oferta do Evangelho desde criança e não se converte. E a sua posição, ela só é vantajosa em relação ao outro, porque você tem a oportunidade, desde novo, ouvir o Evangelho e impedir, muitas das vezes, de coisas erradas acontecerem na sua vida. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas poxa, por que eu fui me converter tão novo? Eu queria aproveitar a vida. Mas, irmãos, às vezes o aproveitar a vida traz marcas que mesmo você convertido, você morrerá com elas. E você vai pensar assim: eu gostaria de ter conhecido o Senhor antes, para que eu não tivesse que conviver com essas marcas. Terceiro e último ponto. O texto que fala então sobre esse convite especial, nós encontramos do verso 11 ao verso 14, a ausência de vestes apropriadas. É o que o texto vai dizer, que aqueles homens foram chamados, aqueles que outrora não foram convidados inicialmente, e eles entraram na festa. O salão está cheio, mas o rei ele consegue identificar alguém que não está com a veste apropriada. Você já esteve em algum lugar, irmão, em que você olhou assim para a sua roupa e percebeu que ela é bem diferente da roupa local? Eu já contei isso aqui, né? Mas tem gente que não ouviu, então vou dizer aqui novamente. Assim que eu comecei a lecionar num colégio privado, ia ter a formatura de 8ª série, ou 9º ano, né? E eu perguntei na direção: olha, eu preciso botar alguma roupa especial, eu vou ficar na mesa? Não precisa não. Os professores que iam compor a mesa já estavam separados, enfim. Então eu fui com uma roupa que eu nem costumo usar muito, fui totalmente esportivo, parecia que eu era professor de educação física. E eu nem uso, né, calça, coisa mesmo de professor de educação física. Eu fui largadão, desculpa a expressão, para a formatura. E no meio lá da formatura, a diretora me chama para compor a mesa. E todo mundo, assim, social. Eu ficava assim, colhidinho no canto. Porque é muito chato você ir para um lugar e você percebe que aquela roupa ela não condiz com a roupa local. Você já foi num casamento em que alguém estava assim mal vestido? E quando eu falo mal vestido, não é porque é pobre, não. É porque a pessoa, ela de alguma maneira se veste de uma forma tão estilo Agostinho Carrara, que você fica... Se é teu casamento, você fica revoltado, porque de alguma maneira é um insulto. Imagina, o camarada aparece no teu casamento com a camisa e boné do Flamengo. Tudo bem, flamenguista, mas não é o momento apropriado um casamento.
É chato, irmãos, é feio, é deselegante, deselegante, é como se você estivesse não dando dignidade àquele ritual, àquele momento, àquela festa. O verso 11 diz que o rei viu uma pessoa que não estava com vestes nupciais, ou seja, havia um tipo de veste específica para casamento. E aqui então existe uma discussão entre os comentaristas bíblicos. Alguns vão dizer que as vestes eram dadas, pelo menos aqui nesse conto da parábola. Alguns vão dizer que a veste foi dada junto com o convite, e outros vão dizer que a veste era dada ali no início, no momento que a pessoa fosse entrar na festa. Independente se foi enviado com convite ou era no início da festa, o que percebemos na parábola é que alguém rejeitou aquela veste que foi oferecida. Então a ênfase aqui, nós podemos encontrar, está na responsabilidade daquele que recebeu a veste, mas não usou. Ou na verdade nem recebeu, porque achou que a sua era melhor, apropriada. O texto diz que o rei dá uma chance para esse homem se justificar. Ele pergunta, amigo? Ele pergunta, esperando ouvir uma justificativa plausível, mas o que o texto diz? Que ele ficou o quê? Mudo. Quem cala, consente. Ou seja, não tem justificativa. Você está todo errado. O rei dá uma chance, ele fica em silêncio, a resposta não tem, então, assim, o silêncio é uma resposta de que não há uma justificativa. Então, o texto está nos chamando a atenção nesse exato momento para a responsabilidade do convidado. O manto, a veste nupcial, pode ser relacionada à questão da justiça de Cristo, que nos é imputada. Nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e a justiça de Cristo nos é imputada, ou seja, Deus nos declara justo por meio daquilo que Cristo fez na nossa vida. Mas esse texto não fala apenas da justiça de Cristo que nos é imputada, mas também nos fala de um aspecto importante na teologia cristã, que é a santificação. Justificação e santificação são duas realidades unidas que o crente deve viver e experimentar, elas são inseparáveis. Ou seja, você recebe o perdão de Deus. Isso é de graça, é o dom gratuito de Deus. Ele olha para você, você sendo um miserável pecador, não havendo nada de bom em você, você coloca a sua fé naquilo que Cristo fez por você. Você confia em Jesus e a obra de Cristo, a justiça de Cristo lhe é dada, lhe é concedida. Deus se declara justo em Jesus. Porém, você que foi justificado mediante a fé, por meio dessa graça que Deus te concede, você agora vive conforme essa graça que você recebeu. E é a nossa questão em que nós vivemos a santificação que é processual. Diariamente eu me torno parecido com Jesus. É uma graça que está em mim, que me incapacita a diariamente ser parecido com Jesus. Na teologia cristã, a santificação, ela tem um lado que é a obra de Deus, que te separa. Ou seja, tem a ver com aquilo que Deus faz em você, mas tem aquilo que você faz, permitindo que essa graça que está em você trabalhe de modo a se tornar diariamente com Cristo. Portanto, se há por um lado a graça, conforme Gálatas 3:27, o pecador salvo pela graça deve agora vestir-se de Cristo. Deve haver uma volta completa, uma renovação ou conversão completa a Cristo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19:8. Ou seja, o linho representa as obras de justiça dos santos. Charles Ryan vai dizer, longe das luzes da festa do casamento,
Uma vez que esse homem foi encontrado sem as vestes apropriadas para ali participar da festa, aquele homem foi lançado para um lugar escuro, onde há choro e ranger de dente. Indica a angústia extrema do que é ou será o inferno. O verso 14 fala da voz do evangelho que ecoa amplamente por todas as partes. E essa voz ela alcança, melhor dizendo, a muitos. Parte das pessoas reagem ao evangelho à semelhança dos homens que rejeitaram o convite da parábola. Em comparação com muitos que se perdem, poucos são os que se salvam. Isto é, poucos são os que foram escolhidos antes da fundação do mundo, conforme nós encontramos no texto presente, assim como também em Efésios. A salvação, em última instância, não é uma realização humana, mas um dom da soberana graça de Deus. O Senhor chama a todos, mas todos, por si só, não querem saber de Deus. E aqueles a quem Deus com seu Espírito Santo toca e chama de forma irresistível, um grandioso mistério a qual levou o homem a se quebrantar e a entender essa mensagem do Evangelho e a compreender plenamente que não há nada em nós que possamos a oferecer a Deus a fim de que possamos usar como moeda de troca. É por causa do Evangelho que chama de forma irresistível, de forma secreta, que nós respondemos positivamente ao convite a participar dessa maravilhosa bodas. E como que nós sabemos que de fato somos chamados e estaremos lá? Olhe para as suas vestes. Olhe para as suas vestes. Essas suas vestes, meus irmãos, são vestes inapropriadas para estar nessas bodas. Você precisa se converter. Olhe para aquilo que você está vestido. Ora, não existe penetra no céu. Não existe ninguém que estará lá sem que esteja tão somente pela graça, mas que, por meio também dessa graça que opera no coração, os frutos da santificação aparecem. Não tente separar. A salvação é pela graça. Mas essa graça que te salva, ela te impulsiona a viver conforme o chamado do Evangelho. Se não há obras, não há salvação. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça, pela fé em Cristo. Mas não existe fé verdadeira que não resulta em obras. É como o amor. Eu amo, mas se eu não dou manifestações de amor concretas, o meu amor é apenas o quê? Verborrágico. É como eu falo sempre para vocês, eu sou vegetariano, mas se você me vê numa churrascaria, eu sou vegetariano apenas em palavras. Eu sou crente, se você é crente, você vive como aquele que crer. Portanto, não ache você que o fato de você ter o teu nome no livro de rol de membros da igreja local, não pense você que por você ser batizado ou até mesmo por você ser pastor, que você está salvo. Que você já tem a sua salvação garantida. O que prova que você é salvo são os frutos que você produz. Se você produz frutos de salvação, é porque de fato essa graça está operando em sua vida. Mas se você não produz fruto, mas tão somente você é um religioso, você gosta de igreja, gosta de participar disso e daquilo. Você é uma pessoa encantada com a religião. Até segue regulamentos da religião, como os fariseus. Os fariseus, às vezes a gente tem uma ideia muito errada dos fariseus. Os fariseus, eles praticavam muito daquelas regras. E quando a Bíblia diz que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus, olha o peso disso. A questão toda, irmão, é que o cristianismo te convida a uma relação real com Cristo. Você pode não fumar, você pode não beber, você pode seguir uma série de regras que o muçulmano segue, que o hindu segue. Isso não é garantia de salvação. A salvação é um relacionamento real com a pessoa de Cristo. E aquele que de fato se relaciona com Cristo produz fruto de alguém que andou,
que anda com Jesus. Portanto, santificação tem a ver com se parecer com Jesus. E o se parecer com Jesus, nessa parábola, pode ser resumido naquele que ouviu a voz, entrou na festa, está com a veste apropriada para participar das bodas. Portanto, qual é o chamado desse texto nessa noite? Para você, olhe para as suas vestes. A mensagem principal da parábola é: aceite o gracioso convite de Deus, para que enquanto outros entram na glória, não suceda de você se perder. Lembre-se, porém, que a membresia na igreja visível não te garante a salvação. O indispensável é que haja completa renovação. E essa renovação inclui justificação, ou seja, o que Cristo fez por você. Santificação, o que você permite a operação do Espírito Santo, a graça, fazer em você. Inclui revestir-se de Cristo, na linguagem de William Hendricks. Somos convidados para participar de um grande banquete, uma maravilhosa festa, convite indispensável, irrecusável. O que eu faço nessa noite é tão somente anunciar: o Senhor te convida às bodas participar. Então, meu irmão, você aceita ou não o convite? Fecha seus olhos. Pai bendito, a voz do Evangelho já se faz ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por nós. O que Deus já fez por nós foi o amor dele manifestado ao perdido pecador, que do céu ele nos deu o seu Filho, para ser o nosso Redentor. Conforme nós aqui cantamos, santa paz e perdão é as novas lá dos céus. Não permita, ó Deus, que aqueles que estão ouvindo esse maravilhoso convite encontrem agora nesse momento desculpa para não te seguir, pois diante da voz do Evangelho proclamado aqui nesse lugar, ninguém que aqui se encontra se torna inocente. Portanto, que o teu Espírito Santo comunique a graça que somente por meio dela possamos nos quebrantar e reconhecer que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de fato de alguém que nos dê uma veste nupcial para participar desse banquete a qual o Senhor nos convida nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, comunica a tua graça salvadora aos corações. Fale profundamente. Esse Espírito Santo misterioso, como um vento que é livre para soprar onde quer. Se há alguém nesse lugar que ainda não entregou a vida para ti, ou se há alguém nesse lugar cujas vestes estão sujas, inapropriadas para entrar no banquete, ó Deus, fala profundamente nesse coração nessa noite. Manifesta a tua graça, Senhor, a tua graça regeneradora, a tua graça justificadora, a tua graça santificadora. Fale profundamente aos corações de todos aqueles que aqui se encontram, do mais novo ao mais velho. O convite é para todos e que possamos, pela ação do Espírito Santo, dizer sim a esse convite e que possamos participar todos juntos desse maravilhoso banquete. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.